Olá, boa tarde para todos vocês. PUC TV Esportes no ar, e hoje vamos comentar muito sobre os 4 jogos que vão acontecer pelo Campeonato Goiano, e mesmo rebaixado, o assunto no Vila não para de chegar. André Isaac, tudo bem? Boa tarde, como você está? Boa tarde, Luciano, um abraço para você, tô muito bem, um abraço para você ligado no PUC TV Esportes. Vamos começar então falando do Atlético, que vai jogar hoje diante do Anápolis, e muitas novidades no campo. O técnico Marcelo Martelotti comandou o último treinamento do Atlético antes do jogo desta quarta-feira, às 10 horas da noite, contra o Anápolis, no estádio Jonas Duarte. Aliás, o técnico já sabe que o primeiro jogo das semifinais contra a Anapolina será mesmo neste fim de semana. Só resta saber se será no domingo ou no sábado, no estádio Serra Dourada. Em relação ao time, 7 alterações, apenas 3 titulares: Márcio, Arthur e Pedro Bambu. Um time bem diferente, com Felipe Brizola, Alex Nemitz no meio campo e lá no ataque, Juninho e Iago. Sobre contratações, a diretoria atleticana está atenta no mercado. Tenta contratar Felipe Baiano, meio-campista da equipe da Anapolina. Além dele, 2 volantes estão contratados e o próprio atacante Josimar, que chega essa semana. Marcelo Martelotti respondeu nessa cadeira a respeito de contratações para a disputa do Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. Eu não gosto de falar individualmente, principalmente quando o que existe são especulações, né? No caso do Josimar, realmente é um jogador que a gente foi buscar informação, tivemos boas informações e por isso avalizamos a contratação. A gente realmente precisa de reforço visando o Campeonato Brasileiro. Sabemos que o Campeonato Brasileiro começará uma semana após o término do Campeonato Goiano, então esses reforços, essas contratações, elas devem ser feitas o quanto antes para que a gente tenha um time forte desde o início da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, de uma maneira geral, a gente vai trabalhar sempre com os pés no chão, esperando primeiro as contratações serem concretizadas, para que depois a gente possa comentar. Muitas novidades nesse jogo, né, diante do Anápolis, time que goleou o Trindade na última rodada. Foi uma boa essa modificação do Marcelo Martelotti para esse jogo, André? Não é arriscado, não? É interessante, porque já está classificado, já sabe quem vai enfrentar, então é hora de fazer experiência. Se há um jogo que pode fazer experiência, é esse. Porque depois os outros jogos serão todos eles decisivos. Jogo de volta da Copa do Brasil, os jogos das semifinais do Campeonato Goiano. Então, se tem que observar alguém, como por exemplo o Felipe Brizola, esse é o momento. E o placar desse jogo, André? Para você, quem vence? Eu acredito que o Anápolis é favorito. O Anápolis joga em casa, está desesperado. O Atlético está mais tranquilo, está se poupando. Então, eu acredito na vitória do Anápolis. O assunto agora é Goiás. E o que será melhor, Trindade ou Goianésia, para jogar diante do time esmeraldino? À espera do adversário, este é o Goiás, que vai estar em campo no estádio Genervino da Fonseca, em Catalão, sabendo o placar final do jogo Goianésia e Aparecidense. Uma vitória do Azulão classifica o time do Vale do São Patrício. Um outro resultado, o Trindade avança para enfrentar o time esmeraldino. No grupo de jogadores, opiniões divididas sobre qual a melhor equipe para se enfrentar na semifinal. A vantagem de a gente enfrentar o Trindade é que não tem viagem, né? O campo lá é bom. O campo é igual ao nosso que a gente treina aqui no Trindade. E a dificuldade do Goianésia é porque é um campo menor, tem viagem, tem desgaste de viagem. Mas a equipe do Trindade também é muito forte jogando lá, né? Então não tem por que escolher, né? Nós temos que jogar com o adversário que vier, né? Nós fizemos por merecer estar nessa posição. E agora o que vier a gente tem que jogar bem e passar para a final. André, e para você, o que é melhor, Goianésia ou Trindade? Eu acredito que para o Goiás o melhor é o Trindade. O Goianésia, ele tá jogando bem, ele vem conquistando resultados. O Trindade caiu um pouco de produção. E jogar em Goianésia, você sabe, Luciana, é mais complicado. Demais. Vez ou outra, Atlético, Goiás, Vila vão lá e perdem. Imagina um jogo decisivo de semifinal, Goianésia lotada, o estádio de Goianésia lotado, aquele tanto de gente.
aquele alambrado assim pertinho do campo, quase que dá para pegar o jogador assim com a fácil. Fácil. Então, imagina, lá fica complicado. Então, para o Goiás, o Vitor tem razão. O Vitor tem razão ao expor a opinião de que enfrentar o Trindade é teoricamente melhor. Não tem viagem, mais próximo, lá vai ter mais torcedor do Goiás. Então é por aí mesmo. Acredito que enfrentar o Trindade é melhor. Mas, seja qual for, o Goiás vai para a final. É claro. Lembrando que o Goiás vai jogar hoje, né, diante do Craque, lá em Catalão. Tem favorito para esse jogo, André? Claro, né? O Goiás lá com o Craque? Aham. O Craque é favorito. O Craque é favorito fora de casa? Acredito que o Craque é favorito. O Goiás está muito modificado, é o time reserva, o Craque precisa do resultado. E jogando lá em Catalão tem o fator campo. Então, se tem um jogo que o Goiás pode perder a invencibilidade, é esse o jogo. Mas o jogo é interessante. O Goiás também tem a sua chance de vitória. Interessante, a gente vai ver o Arley de novo jogar, a gente vai ver o Carlos Alberto. Então, é o que eu espero desse jogo. É isso aí. Agora o assunto é Vila Nova, porque ontem à tarde o presidente Joás Abrantes renunciou a seu cargo. Nós estou aqui em nome da diretoria para lamentar a tragédia que aconteceu com Vila Nova aí, a insatisfação de nós todos, mas nós temos um projeto e vai continuar. E para mudar o rumo dessa história aí, eu tenho certeza que nós escolhemos duas pessoas que têm muito a ajudar o Vila Nova, que é o Rony, que vai assumir a diretoria de futebol, e o Tim, que vai assumir a gerência. Todo mundo sabe que eu tenho um apreço muito grande pelo Vila Nova e que eu sempre me predispus a ajudar. Então, a partir do momento que eu recebi o convite, a gente, claro, fiz algumas exigências para que eu pudesse assumir esse cargo, pela importância que é, né, e pela situação que o clube está hoje. E tivemos um bom acerto e eu acredito que nós vamos poder fazer um grande trabalho aqui. Desde que Rony encerrou sua carreira, ele se tornou empresário de jogadores. Para exercer a função de diretor de futebol, ele vai ter que deixar de lado esta outra atividade. Então, eu tenho um compromisso com vários outros atletas, tem contrato inclusive, que quebra de contrato gera multa bilateral, então no início eu vou apenas conciliar para poder conversar com os atletas e passá-los todos para um sócio que trabalhava comigo, e eu vou sair da empresa e vou ficar dedicando diretamente, exclusivamente ao Vila Nova. Tim já exerceu essa função várias vezes dentro do Vila, mas desta vez será diferente, já que terá Rony como seu braço direito nas decisões. A primeira mudança ele já tem, dispensas no elenco. Agora é uma coisa que não tem volta mais, não adianta a gente ficar lamentando. Agora a gente tem que procurar trabalhar para fazer um time mais forte para o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato ainda mais difícil, um campeonato muito mais duro do que o Campeonato Goiano. Então nós vamos precisar disso, fazer muito um esforço para montar um time bastante competitivo e resgatar o torcedor novamente para o lado do Vila Nova, que eu tenho certeza que está muito ferido hoje, muito sentido. Mas se a gente fizer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, é o que a gente vai procurar fazer, o torcedor vai estar do nosso lado novamente. É óbvio que vão precisar de trazer jogadores, de contratar jogadores, porque precisa qualificar esse elenco para uma disputa no Campeonato Brasileiro. Então tudo isso vai acontecer. Agora a gente vai tomar as decisões em conjunto e procurar ver o que é melhor para o Vila. Quando você acha que a situação está se contornando, o pior acontece. Renúncia do presidente Joás Abrantes, que não aguentou a pressão sofrida por parte dos torcedores. Soltaram bomba, rapaz, dentro da minha casa, na casa do vizinho meu. Nesse momento agora passou uma tragédia. O meu vizinho estava deitado com a esposa dele, eles jogaram a bomba, bateu na cortina. Se não tivesse essa cortina, tinha caído em cima da cama do rapaz e tinha explodido no meio do casal. Preferi afastar do que ter que tomar providências piores com esses maus elementos. Eu prefiro ser um covarde correndo agora do que mais tarde eu ter que fazer coisas desnecessárias. Pego de surpresa, Carlos Alberto Barros, presidente do Conselho, ainda vai analisar a carta e pretende convencer Joás a não renunciar ao cargo. Mas eu acho que não há necessidade de tomar uma decisão agora, né? Nós temos o vice-presidente, estatutariamente ele vai ficar até a reunião do Conselho, a gente fazer uma reunião para ter uma definição se o Joás continua ou não. Com a vinda do Rony e do Tim, a gente tem as condições de ter dias melhores aqui no Vila. Rodrigo Nogueira é quem assume a presidência. A nova data para a reunião do Conselho ainda não foi definida.
Muitos assuntos, né? O Vila consegue ter mais assunto do que todos os times do Campeonato Goiano, né? Em uma tarde. André, vamos por partes. O Rony, foi uma boa essa contratação dele como diretor de futebol e essa parada aí dele deixar de lado a atividade de empresário de futebol. Será que ele deixa mesmo? Eu acredito que deixa. Eu acredito que ele está sendo sincero. Ele não precisa do Vila Nova para crescer como empresário. Ele tem uma entrada livre em vários clubes e não vai ser um cargo de diretor de futebol que vai o colocar maior ou menor como empresário. Isso é uma questão da postura ética do próprio Rony. Eu acredito na ética. Entre a desconfiança, eu prefiro dar um voto de confiança ao Rony, que entende muito mais de futebol do que quem estava comandando esse departamento no Vila. Então vai melhorar. E com a presença do Tim ainda, outro vilanovense, outra pessoa que gosta do clube, que entende de futebol, as coisas vão melhorar. E um detalhe que ele falou, ele fez algumas exigências. Entre essas deve estar aquela palavrinha mágica, né? Independência, condição de trabalho, não ter interferência. Então, se ele vai ter essa condição, eu acredito que as coisas vão melhorar para o Vila. E o presidente, aliás, o ex-presidente do Vila, ele exagerou nessa decisão ou não? Eu acredito que não. É uma questão muito particular. Talvez até na mesma situação dele eu faria o mesmo. Atingiu um ponto, extrapolou a questão do futebol. Vulgos torcedores, né, entre aspas, torcedores, porque não são torcedores, são bandidos, são marginais, jogaram uma bomba na casa do presidente, jogar bomba na casa do vizinho do presidente, isso aí não se faz. Por mais que o torcedor esteja chateado com o rebaixamento, não é assim que as coisas se resolvem. E no campeonato que o Vila estava disputando, tinha várias possibilidades, ser campeão, ser vice, ser terceiro colocado ou ser último, como está agora. André, mudanças já estão acontecendo, né, após o rebaixamento do Vila. Qual o próximo passo da diretoria do Vila? Dispensar jogadores? Qual seria o certo neste momento? Eu acho que tem que definir um elenco, tem que se avaliar com quem que vai contar. Pode ter a dispensa assim, de jogadores, mas tem que ter muita calma. Não pode dispensar na emoção por causa do rebaixamento. Tem que fazer um negócio bem planejado. Tem que formar um elenco. E está em cima já. O Campeonato Brasileiro da Série B já começa no mês que vem. Obrigada pela sua companhia e seguido Brasil Esportes.